Cara, hoje eu tô num dia assim, sabe, meio foda-se pra tudo. Tô com aqui uma camisa do Brasil aqui, Paraguation. Eu até coloquei aqui pra vocês não verem, mas eu vou mostrar, porque eu sou safada mesmo, eu aqui. Ó, como tá a logo, mano? Tá vermelho. Os Paraguai tão... Cara, o que tá acontecendo com os Paraguai? Acho que já foi um pouco melhor, né? Não sei. O negócio tá desbotando aqui. Da vida, eu gosto da camisa do Brasil, eu acho uma camisa muito bonita, aliás. Tá? Não é porque eu sou bolsonarista, não. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo muito assim. Véi, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Eu tô falando esse vídeo totalmente sem roteiro, tá? Deu pra perceber, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. E hoje eu trouxe alguns livros que mudaram alguma coisa aqui nessa cabeça, tá? Alguns livros que fizeram algum cliquezinho, tá? Geralmente eu tenho esses cliques com filmes, com livros. Geralmente com livros é mais profundo, é mais, sabe? Mais. Como é que fala? Mais forte, sabe? Um negócio, né? Então, são livros que me trouxeram outras visões. Foram livros que estouraram um pouco a bolha que eu vivia pra ver coisas diferentes, pra abrir um pouco minha mente. E foram livros que fizeram amadurecer muito a minha leitura, assim, de livros que eu conhecia, tá? Por que eu tô mostrando o livro já, caramba? Enfim, antes desses livros, tá? Eu não, ó, vou deixar claro aqui, eu não tenho nenhum nada contra quem gosta de ler romance, quem gosta de ler livros infantos juvenis ou livros que esses livros assim mais, né? Eu não sei explicar, eu esqueci o nome do gênero aí. Esse gênero aí de jovens adultos, né? Tipo, é assim que acaba, ou Biblioteca da Meia-Noite, ou esses livros assim que estão bem alta. Eu não tenho nada contra, eu não costumo ler esses livros hoje em dia, mas teve uma época que eu lia muito. E era a época que eu tinha, sei lá, 15, 16. Quando eu fiz 16, 17 por aí, eu comecei a ler um pouquinho mais, umas coisas um pouco mais desafiadoras pra minha cabeça, pra o que eu tava lendo. E um desses livros que eu comecei foi exatamente o que eu vou mostrar agora. Foi um livro totalmente diferente, eu comecei a ler clássicos. Comecei a ler clássicos da literatura porque eu ia ter certeza que iam ser livros muito bons e ia ter um motivo por ser um clássico há tantos séculos ou anos, décadas. Então eu vou mostrar logo esse primeiro aqui. É um livro distópico. É o Fahrenheit 451. Esse livro, eu vou contar uma breve sinopse aí desse livro. Esse livro é sobre uma época, como se fosse no futuro, que os livros começaram a se tornar ameaças para a sociedade, né? E aí todo mundo aqui nesse livro, elas obviamente não querem ler porque elas veem isso como se fosse uma coisa horrível, né? Você lê. E todos os livros aqui nessa sociedade, eles são proibidos e eles são queimados. E a única coisa que as pessoas geralmente fazem é meio que assistir TV. Nesse livro, nossa, faz muito tempo que li esse livro. Eu não refiz nada pra eu lembrar as coisas. Mas do que eu me lembro desse livro é que tem muitas invenções para as pessoas esquecerem um pouco da realidade delas. Então tem fone de ouvido, o que é meio que um fone de ouvido, porque nessa época meio que não existia, ou existia, e o cara, sabe, ele já previu algumas coisas, eu não me lembro bem. Mas esse livro, ele faz você pensar sobre a importância de livros. Ele faz você ver como sem livros a humanidade fica totalmente alienada e como isso influencia a sociedade, porque as pessoas elas não querem pensar em nada muito profundo ou em nada que tire ela da zona de conforto e faça ela ter novas ideias. E isso é o que os livros causam, e esse é o impacto que os livros causam. Isso mostra o porquê que é tão importante
os livros. Então é uma sociedade que eles não querem, né, como se fossem os policiais, esses bombeiros aí. O personagem principal, ele é um tipo de bombeiro, só que ao contrário de ser um bombeiro que apaga fogo, ele incendeia. Então ele é um cara que trabalha acabando com os livros e ele acaba meio que se encantando um pouco, né? Ele acaba vendo os livros e querendo, se perguntando por quê, e ele fica com medo disso, então tem todo desenrolar. E esse livro, cara, pesquise sobre esse livro, vocês vão ver que esse livro é um dos clássicos que mudou muita coisa sobre esse gênero distópico. É muito bom, tá? Tem filme também, eu não cheguei a ver filme, mas tá aí, indicação. Esse livro me fez pensar em muitas coisas pela primeira vez na minha vida, tendo contato com um livro um pouco diferente. O próximo também é um livro muito parecido, assim, em gênero, questão de que é no futuro, que é uma distopia também, que é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um livro que ela teve um grande marco na cultura pop, né? Muito interessante desse livro que ele tem um texto, né, que o autor ele teve uma sacada muito foda, que foi que ele fez o livro inteiro com gírias que ele criou, misturando russo, misturando várias línguas, e ele criou gírias para essa sociedade. E cabe a você ou querer decifrar, né, porque cada um que não é difícil decifrar algumas palavras que eles falam. Ou você vê aqui no prefáciozinho, tem um prefáciozinho aqui que explica o que é cada uma das palavras, um glossário, na verdade, né? Não é prefácio. Tem um glossário que explica cada uma das palavras, o que é, mas eu sugiro que você não fique olhando o prefácio para descobrir o que é as palavras. Porque fica muito mais legal você tentar deduzir, na minha opinião, o que o cara tava querendo dizer com cada palavras. Porque não foi lançado com o glossário originalmente, tá? Então as pessoas acham que deduzir foda-se, né, esse vídeo. A não ser que seja realmente uma agulha assim que você não tá entendendo de jeito nenhum que é, não tá conseguindo deduzir, você vai lá e olha, tá? É o que eu sugiro. Isso eu achei isso muito genial, cara. Eu achei o cara muito criativo com isso. Porque além de pensar na história, ele criou uma língua pra isso, né? E tem muitos termos aí que se popularizaram também, até na nossa cultura mesmo. Eu achei muito legal esse livro. Eu não vou dar falar muita coisa que eu não lembro direito, mas o filme também é maravilhoso, tá? Foi o Stanley Kubrick que fez dirigiu o filme e é um filme do caralho, muito bom. É um clássico também, o filme e o livro ainda mais, tá? Leiam isso. Maravilhoso. O próximo livro, A Metamorfose, do Franz Kafka. Cara, esse livro aqui, ele é bem fininho, tá? Num instante você... Nossa, tá sujo, hein? Eu acho que eu derrubei alguma coisa nele. Enfim, ele é bem fininho, ele tem tipo 96 páginas, tá? Ele é muito fino. Você termina isso aqui, se pá, em um dia, se você for uma pessoa que lê muito, ou em 2, né? Esse livro... Cara, como é que eu descrevo esse livro? Esse livro, o cara, do nada, no início do livro, vira um inseto. O cara vira um inseto do nada, literalmente. O cara vira um inseto no início do livro. A primeira preocupação do Lazarento é se ele vai se atrasar ou não pra a porra do trabalho dele. Mesmo ele sabendo que virou um inseto, um caralho de um inseto. Essa é a primeira preocupação do Gregory. E aí, tipo assim, a família dele vê ele daquele jeito. Parecendo um inseto. Não diz que inseto é, é uma barata. Assim, parece uma barata o jeito que ele descreve o cara. Mas elas ficam horrorizadas. Elas não sabem o que fazer, não sabem. Primeiro sente vergonha, não sabe se esconde o cara. Fica com medo dele, fica dando comida pra ele assim, com medo, sabe? E deixa ele trancado no quarto dele. E aos poucos, tipo... Você vê o desenrolar disso, como é que a família reage a isso, tá ligado? Você vai ficando cada vez mais, uma coisa mais bad, mano. E isso, cara, me fez pensar muito sobre
Quando você tá na merda, quando você tá, assim, depressiva, quando você tá meio que inválida ali, tipo, pra sociedade, tipo, como é que as pessoas te veem? As pessoas realmente se preocupam com você até que ponto, sabe? É uma reflexão muito profunda que esse livro faz com isso, cara. Esse livro me pegou e foi numa época que eu tava passando por uns momentos muito difíceis. Não sei nem se foi bom, se foi eu ter lido isso. Mas esse livro tem uma mensagem do caralho. E você tem que sim usar muito dos seus botões aí pra pensar, interpretar aí do seu jeito. Eu interpretei desse jeito, tá? Então, cara, é um livro, só é clássico aqui, tá, gente? Eu só vou trazer clássico aqui porque os clássicos são maravilhosos. Tem 1984. Eu não sei nem se vale a pena falar porque todo mundo fala desse livro nas listas e realmente esse livro é do caralho. Cara, eu adoro distopia, né? Deu pra perceber. Fala muito sobre a sociedade, fala muito sobre sua liberdade de expressão, fala muito sobre até onde vai, quais são os limites que o Estado tem com os seres humanos, com o que eles podem fazer ou não, sabe? Fala sobre ditadura, é basicamente uma ditadura do caralho que os caras vivem aqui, e, tipo, são vigiados o tempo inteiro, por isso que vem aquela grande irmão, Big Brother, né? Por isso que vem esse negócio do Big Brother, né? Porque são câmeras que existem em todos os lugares da cidade, até nas casas das pessoas, para vigiar as pessoas e ver o comportamento delas, se tem uma coisa suspeita. E se tiver uma coisa suspeita, vai dar merda. Contra o Estado, obviamente. É muito interessante isso. Tem uns plot twists. Tem um plot twist aqui do caralho. E eu fiquei. Eu fiquei assim, chocada. Mas enfim, né? É bem. Não acontecem umas coisas muito felizes, não, mas, cara, esse livro é um clássico, cara. Nossa, eu acho que todo mundo. Acho que já deu, né? Do quanto esse livro é importante. E como todo mundo indica esse livro. Tem um porquê, tá, cara? Tem um porquê. Isso aqui é pra abrir a sua cabeça, tá? E agora esse aqui. Cara, é só livro pesado que eu tô trazendo, né? Bicho, assim, resumindo, o cara que escreveu esse livro, o pai dele, ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E o cara fez um quadrinho. Isso é um quadrinho, tá? O cara fez um quadrinho sobre. E falando como é que ele sobreviveu, as coisas que ele teve que fazer. Sobre as atrocidades que ele viveu como um judeu. Ele conseguiu sobreviver por muito pouco. É o pai dele, aliás. É o pai dele. Ele conseguiu sobreviver por muito pouco à Segunda Guerra Mundial. Ele realmente teve que se desenrolar muito, por muita sorte, sabe? É umas histórias assim absurdas, de tristes, mas assim expõe muito como é que era gente traindo gente, judeu traindo judeu, sabe? Pra sobreviver, cara. Foda-se, eles estavam nem aí, eram vendidos, muita gente morria, claro, óbvio, né? Enfim, esse livro ele fala sobre isso e o cara retrata isso muito bem. E com um quadrinho, cara. Tá ligado? Tipo, quão difícil é. Ele ganhou um prêmio com esse quadrinho. É o vencedor do prêmio Pulitzer, né? Que é um dos prêmios mais importantes aí pra literatura em geral. Ele conta a história do pai dele, como é que o pai dele. Enfim, velho. O cara sobreviveu a uma das maiores atrocidades da história humana, né, velho? Esses livros eles fazem a gente lembrar a pior face do ser humano. Fazem a gente pensar também sobre como é muito contraditória as coisas, sabe? Tipo, as coisas são muito loucas, cara. E se você não tiver, às vezes, um manualzinho que é um livro, sabe? Você se perde, você não tem um repertório de coisas, sabe? Você tá vivendo uma. Quando você lê, você tá vivendo aquilo, né? Você tá vivendo aquela sociedade ali, é,
fictícia, mas que lhe ensina e que faz você ter reflexões que você não teria na realidade que a gente vive, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ler clássicos, a gente lê se desafiar. Eu sei que você às vezes vai gostar de ler um É Assim Que Acaba, um 50 tons de cinza, um Crepúsculo, sei lá, algum livro do Nicholas Sparks, do John Green. Tudo bem, não tem nenhum problema, mas às vezes é bom se você se desafiar, sabe? Pensar tentar pensar um pouco diferente, sabe? Então tem livros que ajudam isso a desbloquear isso, entendeu? Então é isso aí. Esses são os livros que eu indico. Enfim, é isso. Beijo. Tchau. Dê um likezinho aí, se inscreva se você quiser ver vídeo assim, cara. Eu tô bem tacando foda-se aqui pra tudo. Só quero gravar meus videozinhos e é isso. Me ajude aí. Um beijo e até mais.